Queridos, deixa eu contar uma historinha para vocês muito boa. Eu sei que o púlpito não é muito lugar de a gente ficar contando história, mas eu gostei tanto dessa história que eu achei muito legal. Então eu vou contar para vocês. Um camarada estava preparado assim para fazer uma entrevista de emprego e ele estava chegando. Só que muito movimento e ele não achava um lugar para estacionar o carro. Você já ouviu essa história? Se você ouviu, fica quietinho, não conta para ninguém, tá? Faz de conta que você está ouvindo pela primeira vez. Se você ainda não ouviu, então você vai gostar muito dessa história. E ele começa a ficar apavorado porque está chegando a hora da entrevista e ele não acha um lugar para parar o carro, ele não acha uma vaga. E ele começa a pensar, falando, meu Deus, e agora? Eu vou perder essa entrevista de emprego, é uma oportunidade maravilhosa, eu não posso perder. Então, no desespero, ele para o carro na rua, liga o alerta e faz uma oração. E ele diz assim, Senhor, se o Senhor preparar uma vaga agora para eu parar o carro, em nome de Jesus, eu nunca mais vou te deixar de te servir, eu vou te servir para sempre e vou fazer tudo que o Senhor quiser. Gente, o incrível nessa história é que quando ele abre os olhos, não é que o carro da frente ligou, deu seta e saiu. Aí ele complementou a oração dizendo assim, Senhor, pode ficar tranquilo que eu já achei uma vaga. Sabe o que eu acho interessante nessa história? É que parece que está contando a nossa história de desespero, que nos momentos mais complicados da vida, a gente está disposto a fazer de tudo para Jesus. A gente faz as mais loucas promessas. A gente diz, olha, eu vou deixar os vícios, olha, eu vou ser dizimista, olha, eu nunca mais vou faltar no culto, Senhor, me abençoa nisso, me abençoa naquilo, Senhor, eu estou precisando. Essa é a oração do desesperado. A oração do desesperado é maravilhosa, porque ele está disposto a fazer o que for necessário, ir para onde for preciso, ele está com o coração disponível. O que acontece é que às vezes, quando a bênção chega, ele descansa. Mas aí ele descansa demais. Queridos, descansar em Deus é um privilégio, mas também é um compromisso. Aquele que descansa em Deus, sabe que a porta que foi aberta, foi Deus quem abriu. E a palavra do Senhor em Apocalipse diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Aleluia, glória a Deus por isso. E nessa noite eu quero conversar com vocês sobre o Salmo 125, para a gente meditar um pouco sobre o que é a confiança em Deus e o quanto é importante nós confiarmos no Senhor. Salmo de número 125, eu vou fazer a leitura aqui na tradução Revista e Atualizada, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas não tem problema. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Feche seus olhos um instante. Espírito Santo, nós estamos aqui. E nós precisamos que o Senhor traga entendimento, que o Senhor nos alumie a nossa alma, para que possamos compreender a Tua palavra. Fala, Senhor, na porção que cada um compreenda. Fala, Senhor, de maneira tal que saiamos daqui animados, abençoados, cheios das Tuas promessas, mas comprometidos com o Teu reino, em obediência ao Teu nome, para a glória do Teu nome. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, falar sobre confiança em Deus nesses dias e em todos os tempos sempre foi algo extremamente desafiador. E por que eu digo isso a vocês? Porque a confiança em Deus, meus irmãos, é a base de todo relacionamento. A confiança é a base de todo relacionamento, e a nossa confiança em Deus demonstra o quanto de fato e de verdade a nossa fé faz sentido. Dizer que você crê em Deus pode significar muita coisa ou pode significar coisa nenhuma. Porque as pessoas dizem que creem em Deus por causa de uma tradição, uma herança religiosa. As pessoas podem dizer que creem em Deus pelo constrangimento de muitas vezes ter ao seu redor todo mundo dizendo que crê, ela diz, então eu creio também. Mas existem aqueles que creem porque aprenderam e tiveram a oportunidade de experimentar a presença doce, suave e transformadora do Espírito Santo. Uma das coisas mais importantes que nós temos como herança da reforma, queridos, é sola a Escritura. A nossa confiança em Deus não está simplesmente por conta daquilo que nós ouvimos, mas por aquilo que nós temos lido, temos conhecido e temos experimentado na palavra de Deus. Eu quero convidar você, queridos, para pensar em uma situação extremamente desafiadora. Eu quero convidar você a pensar comigo sobre o texto de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel agora é desafiado a estar num vale onde existem apenas ossos, e ossos sequíssimos. E a palavra do Senhor vem a ele para desafiá-lo e dizer para ele o seguinte: profetiza, filho do homem. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Esses ossos podem tornar a vida. Queridos, eu fico imaginando, diante de uma pergunta como essa, o que passou pela cabeça do profeta naquele momento. E ele, como uma resposta furtiva talvez, mas uma resposta do tamanho que era possível, ele diz: Senhor, tu sabes. Estes ossos podem tornar a vida, profeta. Senhor, tu sabes. Existem momentos na nossa vida, queridos, em que nós não temos resposta. Como responder a uma tragédia, como responder ao luto, como responder a uma surpresa negativa que bate à nossa porta. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra que encheu o meu coração de fé e de esperança. O pastor que estava pregando, ele dizia sobre aqueles que morreram pela fé, e ele disse: eles venceram. E ao mesmo tempo que aquele homem pregava, ele falava também sobre aqueles que venceram pela fé e permaneceram e glorificaram o Senhor pelo seu testemunho de livramento em meio à sua provação, e eles venceram. Meus irmãos, a questão não é se morreremos pela fé ou se viveremos pela fé. A questão é se nós estamos dispostos a vivermos confiados em Deus, em toda e qualquer situação. O grande desafio aqui, meus irmãos, é que a fé que nós professamos em Jesus Cristo precisa nos tornar firmes ao ponto de nós resistirmos quando tudo não nos for tão bem quanto a gente gostaria. Quando a nossa fé for capaz de fazer com que nós permaneçamos em pé, mesmo quando os dias são maus. Nós vivemos dias desafiadores, eu e você, em que nós precisamos dizer ao mundo que de fato estamos firmes no Senhor, que continuamos, cremos em Deus, e a melhor maneira de você provar isso para você mesmo é permanecer firme no Senhor e nas promessas de Deus. Estava lendo um comentário bíblico de João Calvino, e nesse comentário eu encontrei esta citação a respeito deste salmo, Salmo 125, ele diz assim: neste salmo, o Espírito Santo ensina que no porvir a igreja continuará sempre em perfeita segurança, porquanto é defendida pelo invencível poder de Deus. Dá um glória aí, irmão. Sabe por que você pode permanecer firme? Porque aquele que te sustenta é fiel. Sabe por que, meus irmãos, nós podemos ter esperança no nosso coração?
não porque temos muita fé, mas porque sabemos em quem temos crido e sabemos que é poderoso para guardar a nossa vida até o final. Agora, Jesus amado, deixa eu ler aqui, porque lá eu não consegui enxergar, preciso fazer um ajuste no óculos. E olha um resumo do Salmo que eu encontrei neste comentarista bíblico, especialista no Antigo Testamento. Ele diz assim, olha que interessante: os crentes retos estão seguros nas mãos do Senhor, o qual não permitirá que eles sejam testados a ponto de desviarem de sua integridade. Entretanto, os que se desviarem devido à incredulidade serão banidos das bênçãos de Deus, juntamente com os ímpios. É de tremer ou não, irmãos? Queridos, nós não podemos dizer que cremos no Senhor e vivermos como os ímpios. Nós não podemos dizer que somos crentes e vivermos como incrédulos. Queridos, quando está tudo bem, aleluia. E alguém já disse que o tempo mais difícil para um crente é quando está tudo bem, porque daí ele relaxa demais. Você já percebeu o crente na prova? Crente na prova é crente, irmão. Ele clama, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele ora. Precisa haver um crente na prova. Como diz aquele cântico, não sei se vocês já ouviram, mas eu gosto demais, ele é muito legal. Ele diz assim, ó: o crente passa pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Esse é crente, não é, irmão? Passa pela prova dando glória a Deus. Mas e quando ele passa, a prova fica para trás? Como é que o crente vive? Queridos, o maior perigo na nossa vida como cristãos é quando tudo está muito bem. Porque aí temos o perigo de relaxarmos demais e nos esquecermos que nós temos que caminhar. Aqui, queridos, nós estamos passando. Nós precisamos ter no nosso coração que a nossa morada final é com o Senhor e que nós precisamos continuar, que há um propósito de Deus para a nossa vida, que nós somos chamados para servir. E se tudo vai bem na sua vida, sirva melhor, sirva mais, se disponha mais. Se tudo está complicado para você, fica tranquilo, Deus está cuidando de você, Ele vai abençoar você, Ele vai te dar graça para que você tenha todo o suporte necessário. Mas, meu irmão, nunca se esqueça, nosso chamado não é para vivermos aqui somente, mas o chamado de Deus é para seguirmos junto e em direção a Jerusalém celestial. Você crê nisso ou não? Se aquilo lá estava difícil de eu ler, você imagina agora. Aqui são apenas uns dados, eu não vou me ater a isso, que mostra para nós o que o Salmo 125 traz para a gente. E ele traz para nós como é a geografia de Jerusalém. Jerusalém é a cidade que fica num monte. Jerusalém, ela vai se expandindo e ela vai sendo construída passo a passo. Tem um lugar que é chamado Cidade de Davi, que fica numa região um pouco mais baixa, mas ainda num alto, num monte. E essa cidade, ela vai crescendo, ela vai se estendendo sobre o Monte Sião, que aqui é citado, e depois vai se tornar referência, Monte Sião, também para Jerusalém. E Jerusalém está num lugar muito especial, que o próprio Deus colocou esta cidade para mostrar o cuidado dele sobre esta terra. Ela está edificada sobre um lugar alto. O Monte Sião tem em torno de 765 metros de altura. Não é lá uma montanha tão alta assim, mas um lugar que dá um privilégio e uma segurança para Jerusalém. E então ao derredor de Jerusalém, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Por que a Bíblia usa a expressão derredor e não ao redor? Porque Jerusalém, ela é cercada pelos montes, pelas montanhas, e esses montes e essas montanhas que ficam ao derredor, entre o Monte Sião e as montanhas ao derredor, estão os vales. Isso garantia a Jerusalém um ponto estratégico para a defesa dos seus muros. Era fácil enxergar os inimigos que vinham lá de longe. Deus está colocando a sua cidade,
A cidade que, lá no Antigo Testamento, ele chamou de cidade santa, porque foi o lugar onde foi estabelecido o templo, aonde os judeus chamavam de morada de Deus. E agora o Senhor está nos fazendo lembrar do que mais do que uma cidade, um lugar, Deus está nos chamando a atenção de que Ele está nos conduzindo à morada eterna, que Ele chama de Jerusalém celestial. Para entendermos um pouco, meus irmãos, o cuidado de Deus sobre o seu povo, aqui apresentado no Salmo 125. Queridos, é interessante o Salmo 125, porque ele é conhecido como um salmo dos degraus, ou um salmo de romagem, que é um conjunto de salmos que começa no salmo de número 120 e vai até o salmo de número 134. Era um conjunto de cânticos que os judeus iam cantando, iam recitando na caminhada deles, que eles faziam pelo menos uma vez por ano, ao subir a Jerusalém para celebrar ao Senhor. E essa é uma das imagens mais lindas que eu fico imaginando, queridos. Eles saíam de casa, eles iam encontrando outros irmãos no caminho, e juntos eles iam recitando, eles iam cantando, e eles iam glorificando a Deus nesta caminhada. Isso não faz você pensar um pouco sobre o que estamos fazendo aqui como igreja? A cada dia estamos caminhando, dando as mãos àqueles que caminham conosco, lado a lado, porque todos nós, juntos, queremos chegar à eternidade com o Senhor. Amém ou não? É isso, querido. O Salmo 125 traz para nós esse desafio, essa confiança, para estarmos a cada dia descansando no Senhor. Não estava no script, mas deixa eu te contar uma passagem bíblica. Você se lembra de Pedro andando sobre as águas? Lembra ou não? Pedro, eu fiquei com dúvida, sinceramente, se vocês lembram disso. Amém, amém. Sabe qual é a pergunta, pastor Wanderson, que fica no meu coração? É se Pedro deveria ter descido do barco. O que você acha, irmão? Você acha que Pedro deveria ter descido do barco? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, mas pensa comigo. Se você pensar alguma coisa diferente, não tem problema, mas pensa comigo, tenta fazer um exercício aí. O mar está revolto, balança para lá e para cá, de repente eles vêm, o que eles achavam que era um fantasma, depois descobriram que era Jesus, e Pedro diz o quê? Senhor, se és tu, manda que eu ande sobre as águas. E Jesus disse o quê? Venha. Venha. E ele foi. E afundou. E afundou. Ele andou sobre as águas e afundou. Diga aí para o seu irmão, Pedro afundou, irmão. Ele afundou. A gente fica tão, assim, entusiasmado de pensar sobre Pedro andando sobre as águas, e depois a gente fica tão decepcionado com Pedro afundando nas águas, que Jesus tem que pegar na mão dele e levá-lo de volta para o barco, que a gente acaba não pensando sobre se Pedro deveria ter descido do barco ou não. Eu digo a vocês, eu acho que Pedro não deveria ter descido do barco, mas ele desceu. Tanto ele não deveria ter descido do barco, que Jesus teve que levar ele para dentro do barco. Há momentos na sua vida, meus irmãos, que vocês dão passos que não precisam ser dados. E no meio do caminho vocês descobrem que foi demais e que não deveria ter avançado tanto. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? A nossa infantilidade, porque a fé não nos leva a fazer desafios sem propósito, irmãos. Todas as vezes que Jesus foi ali desafiado pelo diabo no deserto, sabe o que Jesus fez? Ele não caiu na cilada de Satanás. O diabo chegou e disse para Jesus: você é filho de Deus? Então mande as pedras se transformarem em pães. E Jesus disse: não vou fazer isso, porque nem só de pão viverá o homem.
Jesus foi levado ao alto do pináculo do templo, eu estou citando Mateus 4, e lá ele foi desafiado a se jogar lá de cima, porque os anjos haveriam de segurá-lo. E Jesus diz: não tentará o Senhor teu Deus. E quando então, meus irmãos, Satanás coloca os reinos da terra, os tesouros desses reinos, e diz: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Jesus diz: somente a Deus, o Senhor, adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, a fé precisa ser exercida com propósito, para que nós entendamos a importância de confiarmos no Senhor. A fé, meus irmãos, não é um recurso para desafiarmos a Deus. A fé é um recurso que Deus nos dá para permanecermos firmes em dias maus. Se você não entender isso, você pode se perder pelo caminho e começar a afundar no mar da vida. Jesus vai estender a mão e vai te segurar, e vai te proteger, e vai te levantar. Mas a fé precisa ser compreendida como um recurso para vencermos os limites e as dificuldades que atrapalham a gente de viver o propósito de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A confiança no Senhor nos traz firmeza. Você pode dizer isso comigo? A confiança no Senhor nos traz firmeza. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. É o que o Salmo diz no versículo 1. E aí, eu me lembro dos acampamentos de alguns anos atrás, em que a gente cantava aquela canção maravilhosa, que era o Salmo 125. Ah, vai falar que você não lembrou. Ah, você já tem idade, irmão, fala sério. Lembrou ou não lembrou? Já está até cantando aí, já visualizei daqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus dos povos. Que bom, você me provou que você conhece essa música, então você já tem mais de 30 anos, com certeza. Inclusive tem uns que têm menos de 30, mas também conhecem a música, não tem problema. A pergunta que fica para nós aqui é: o que te faz inabalável? É o Senhor ou é a tua fé? Se você tiver dúvida, pode perguntar para o seu irmão aí, para ele te ajudar. O que te faz inabalável? É o Senhor ou é a tua fé? Queridos, o que nos faz permanecer firmes é o Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Meus irmãos, nós pensamos que temos uma fé inabalável porque temos fé, então seremos inabaláveis, e é só dar a primeira gripe, o primeiro frio na barriga, e então parece que a gente já não está tão firme assim. Porque na verdade, queridos, a nossa fé no Senhor nos revela um Deus que vai permanecer conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, para nós não nos rendermos às dificuldades. O Salmo de número 84, irmãos, fala algo extremamente importante para nós. Fala sobre o vale de Baca, fala sobre o lugar de choro, o lugar de dificuldade, o lugar de deserto, o lugar de provação.
E ele diz que o homem que teme ao Senhor, ele vai passar por esse vale. E sabe o que vai acontecer? Ele vai transformar esse vale, e não o vale do choro, vai transformar a vida dele. Queridos, nós precisamos entender que muitas vezes as dificuldades elas batem à nossa porta, mas é para nos dar a oportunidade de nos mostrar o quanto nós confiamos no Senhor, porque é Ele que nos torna inabaláveis nos momentos mais difíceis da nossa vida. Meus irmãos, a palavra de Deus já nos mostra que a nossa fé é pequena. Quantas vezes Jesus nos diz aos seus discípulos e também diz a nós: homens de pequena fé. E diz: se vocês tiverem uma fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, monte passa daqui para lá, e isso vai acontecer. E eu descobri algo extremamente importante, presbítero Jean. Sabe o que eu descobri? É que ali Jesus não estava falando sobre o tamanho da fé, a proporção da fé, mas Ele está dizendo: se vocês tiverem fé. E a pergunta que eu te faço é: você tem fé? A sua fé te faz confiar no Senhor? Sim ou não? Então eu digo a você: você está em boas mãos, porque o Senhor te faz inabalável, porque o Senhor te dá o suporte que vai fazer você resistir. Meus irmãos, em momentos difíceis em que tudo parece tremer debaixo dos nossos pés, nós podemos ter a confiança, como diz o Salmo de número 40, o Senhor nos colocou numa rocha firme, tirou-nos de um lamaçal e nos colocou ali, para nos guardar e nos dar o suporte que nós precisamos. Agora você precisa entender isso. Eu gostaria que você guardasse essa frase no seu coração. A confiança não é um passo, lê para mim. A confiança não é um passo, é fruto do quê? Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ele diz: eu quero trazer o quê? Quem é que lembra? Eu quero trazer o quê? E se você continuar lendo o texto, ele vai discorrer sobre tudo aquilo que pode trazer esperança ao seu coração. E ele vai dizer: bom é aguardar o Senhor. E isso em silêncio. Querido, a nossa história com Deus, o que nós temos vivido, é que nos prepara diante dos desafios que nós temos diante de nós. Portas vão se abrir na sua vida, amém ou não? Irmão, você está com pouca fé, mas eu creio, portas vão se abrir na sua vida. E outras vão fechar. Você sentiu vontade de dizer assim: misericórdia. Mas portas abertas e portas fechadas são bênção de Deus na sua vida. Então eu digo a você, irmão, fica firme. Fica firme. O versículo 2 traz para nós esta lição tão importante. A confiança no Senhor nos é garantida por causa do quê? Da sua. Diz o Salmo: é como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Presta atenção nisso. Deus está guardando você. Como as montanhas estão ao redor de Jerusalém, ao derredor de Jerusalém e ao redor os vales, ali Deus está dando a eles algo que eles possam visualizar, para que eles possam ter a certeza de que Deus está os protegendo. Queridos, permaneçam no Senhor. Os dias são maus, os desafios têm batido a nossa porta, surpresas desagradáveis aparecem. Esse salmo, queridos, deixa eu te contar uma coisa muito importante sobre esse salmo. Esse salmo, provavelmente, ele não dá muitas lições, assim, muitas informações para nós, sobre em que tempo histórico esse salmo foi escrito, mas o pastor Augusto Nicodemos, ele propõe um contexto para a gente interessante. Ele diz que é bem provável que este salmo tenha sido escrito no momento em que um governo ímpio se estabeleceu em Jerusalém e que agora traz opressão sobre o povo de Deus mesmo dentro da sua terra. Presta atenção no que Deus está falando com você, irmão. Nós estamos vivendo
numa nação corrompida, onde nós muitas vezes nos sentimos perseguidos, nos sentimos oprimidos por causa da nossa fé. Estava numa palestra com o Ricardo Agreste e ele diz assim: antes as pessoas nos rejeitavam e isso era ruim. Você era crente quando criança e as pessoas tiravam sarro, diziam assim: olha lá o crentinho. Eu me lembro quando eu me converti já estava com 17 para 18 anos, isso já faz um tempo. E eu me converti, eu era uma pessoa um pouco mais estranha do que eu sou hoje. Então você pensa na qualidade. E eu tinha cabelo comprido, olha que coisa. Não dá nem para imaginar, nem eu consegui imaginar isso. E uma prima minha, e olha que ela já era adulta, casada, tinha filhos. Ela ficava tirando sarro de mim, dizendo: eu nunca vi crentinho de cabelo comprido. E eu encontrei um abençoado de um presbítero na igreja. Os presbíteros são uma benção. E eu encontrei um abençoado presbítero naquela igreja. Ele ficava assim: Alex, essa semana eu vou levar você no barbeiro, cortar esse cabelo. Antigamente eles tiravam sarro da gente, hoje eles nos perseguem. Nós ficamos personas não gratas por causa daquilo que a gente acredita. Hoje não nos perseguem porque nos ridicularizam. Hoje nos perseguem porque somos um perigo para aquilo que se quer estabelecer em nossa nação. Nós temos valores, nós temos uma fé que nos leva a proteger a nossa casa, a nossa família. Nós acreditamos na vida, nós acreditamos no casamento, nós acreditamos na família. Nós pregamos uma fé que é capaz de transformar e de libertar aquele drogadito que está lá sem esperança, afundado numa situação caótica. Nós cremos que Deus tem um projeto e um plano que pode libertar a vida daquele sujeito que está afundado nos vícios. Nós cremos, irmãos, e por isso permanecemos crendo num Deus maravilhoso que nos chama para nos conduzir à eternidade. Queridos, nós temos valores que incomodam esta nação. E somos desafiados, e talvez às vezes perseguidos, porque nós cremos num Deus que nos liberta espiritualmente daquele que veio para matar, roubar e destruir. Você será perseguido por conta daquilo que você acredita. Os teus valores te diferenciam na faculdade onde você está, no seu trabalho, no relacionamento com os seus colegas e às vezes até mesmo dentro da sua casa. Mas eu digo a você, permaneça firme, porque aquele que te ama também é aquele que te protege. Aquele que diz que te faz firme como o Monte Sião, também diz que ele é como as montanhas ao redor de Jerusalém para proteger o seu povo. Jesus, ele dá uma palavra a Jerusalém dizendo algo muito especial. Ele diz assim: olha, Jerusalém, como eu gostaria de te abraçar, como uma galinha que protege os seus pintainhos, colocando eles debaixo das suas asas, assim sou eu, querendo te abraçar para te proteger. Querido, o melhor lugar onde você pode estar continua sendo nos braços de Deus. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Sabe a melhor coisa que você pode fazer hoje? É se render ao Senhor mais uma vez. É dizer para Ele: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo em meio às lutas, eu confio em Ti. Mesmo em meio aos desafios, eu confio em Ti. A canção que depois, o hino, né, que é baseado na palavra de Paulo, em uma de suas cartas, canta da seguinte maneira: mas eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo diz: uma coisa eu faço, eu deixo para trás as coisas que e sigo adiante. As coisas que ficaram para trás, ficaram para trás.
Às vezes a história que a gente percorreu, ela traz momentos bons. Mas saiba, meus irmãos, que a palavra do Senhor diz em Isaías, que Ele tem um tempo muito melhor. E você está se perguntando, Senhor, como esse tempo que eu estou vivendo pode ser melhor, tendo tantas lutas, tendo tantas dores, tantas dificuldades, querido, entre o Egito e a terra prometida. No meio tinha um deserto. Entre o Egito e a terra prometida, no meio tinha um deserto. E aquele deserto não era para matar o povo de fome ou de sede. Aquele deserto era para que eles pudessem ser purificados, transformados e aprendessem a depender e a confiar no Senhor em todo o tempo. A sua luta, a sua provação e a sua dificuldade serve para te mostrar que você é pequeno. Amém. Serve para te mostrar que você é fraco. Amém. Mas em Deus faremos proezas. Porque maior é aquele que está do que aquele que está no mundo. O Senhor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A palavra de vitória já foi liberada sobre a tua vida, amado. Não porque você é o cara, não, mas porque aquele que está em você garante que você será vencedor. Na verdade, mais que vencedor. Para encerrar, amados, o versículo 3... O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. A confiança no Senhor nos dá esperança e paciência. Nos dá esperança e paciência. Um dos versículos que mais me ajudou na minha caminhada foi 1 Coríntios 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Lê comigo? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá, aleluia, de sorte que a possais. Ah, Deus maravilhoso. Aonde está o recurso, querido? Onde está o recurso, queridos? Aonde está o escape, meus irmãos? Queridos, nós precisamos entender que Deus continua sendo a única chance de nos livrarmos dos momentos difíceis da nossa vida. Nós precisamos entender que o significado da cruz produz os efeitos necessários para que todo o recurso te fosse dado. Quando Jesus diz para os discípulos e para nós também: não vos deixarei sozinhos, mas eu irei, para que Ele venha. O Espírito Santo está com você. Amém ou não? Você crê nisso, amado? O Espírito Santo está com você. E é Ele que vai te dar o recurso, é Ele que vai te prover o livramento, é Ele que vai te dar as condições para que você possa superar os desafios da sua vida. No versículo 3 fica claro, nos dá esse entendimento, conforme o pastor Augusto Nicodemos fala, que ele diz aqui que o cetro dos ímpios, ou seja, o governo dos ímpios, não durará para sempre, não permanecerá sobre os justos, de sorte que os justos se estenda a mão à iniquidade. Ele está dizendo, Deus vai prover um tempo. Às vezes é um tempo de disciplina sobre o seu povo, mas não durará para sempre. Em Isaías, no capítulo 40, nós aprendemos que o deserto não dura para sempre. Queridos, não há luta que dure para sempre, amém? Está passando por algum momento difícil na sua vida? Fique em paz, o Senhor é contigo. E Ele vai te prover todo o recurso que você precisa para suportar. Você está sendo tentado, irmão? Querido jovem, você está sendo tentado?
Meu irmão, pai de família, você está sendo tentado, fique em paz, confie no Senhor. Tentação aqui também pode ser compreendida como provação. Porque quando a gente pensa em tentação, parece que é algo que nos seduz, mas também pode ser compreendida como provação, como algo que vem para testar a nossa fé através de um momento de dificuldade, seja ele qual for. O que eu digo a você nessa noite é: fique em paz, o Senhor é contigo e Ele te dará a vitória. Você crê nisso, amado? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, estão firmes. Os que confiam no Senhor têm a proteção de Deus, assim como Jerusalém tem ao seu redor as montanhas, os montes. Os que confiam no Senhor podem passar por momentos de provação, de perseguição, de luta, mas nós temos a certeza que aquele que luta por nós nos dará a graça e nos dará condições para suportar. Nós temos uma esperança porque temos uma promessa, por isso descansamos no Senhor. O restante dos salmos, queridos, tem toda a orientação. Os 2 últimos versículos falam justamente para nós sobre essa questão. O Ministério de Louvor pode vir para cá já, para a gente ir fazer um encerramento. Os 2 últimos versículos, meus irmãos, trata desta pessoa que está sendo desafiada a confiar no Senhor, trata deste povo que está sendo desafiado a confiar no Senhor. E ele diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. E ele termina o salmo dizendo: paz sobre Israel. Deixa eu te dar uma palavra aqui de ânimo e uma palavra de desafio também. Querido, não permita que os dias maus corrompam o seu coração. Havia 2 grandes medos sobre a nação de Israel no que diz respeito àquilo que apregoava os profetas. Que o estabelecimento de um governo ímpio sobre Jerusalém os seduzisse e os oprimisse a tal ponto que eles haveriam de ceder à idolatria e à imoralidade. Meus irmãos, quando eu penso sobre isso, vejo que nós estamos num momento extremamente desafiador, em que se estabelece grandes desafios sobre a casa de Deus. E nesses grandes desafios sobre a casa de Deus, nós temos um momento de provação, podemos ter, e às vezes já estamos passando por ele. Temos um momento de provação, podemos ter, e talvez já estamos passando por ele. Mas nós temos que nos manter, queridos, firmes no Senhor. Aquete o seu coração, porque Deus nos dará graça para vencermos. Deus nos dará graça para passarmos pelo fogo. Eu creio, amados, que Sadraque, Mesaque e Abednego jamais desejou entrar naquela fornalha. Mas pior do que enfrentar a fornalha, sabe o que era? Ser infiel ao Senhor. Pior do que enfrentar a fornalha era ser infiel ao Senhor. Então eles dizem: ó Rei, se o Senhor quiser nos lançar na fornalha, que assim seja, mas nós não nos dobraremos à tua estátua. Mais do que nunca, irmãos, somos desafiados a não nos dobrarmos diante das dificuldades, nem tampouco diante das tentações, porque confiamos no Senhor, porque sabemos em quem temos crido, porque sabemos que há um propósito de Deus para a nossa vida, há um chamado sobre o qual não podemos nos esquecer. E por causa disso, lá no passado, eles foram jogados na fornalha. Uma fornalha tão quente que matou aqueles que o jogaram para dentro da fornalha. Mas eles permaneceram vivos. E junto com eles teve um quarto homem que ali estava.
junto com eles havia um quarto homem ali. E tinha um aspecto de anjo, porque o Senhor estava com eles ali. O Senhor entrou com eles na fornalha. Você está entendendo isso, irmão? Se você está entendendo isso, diga um amém, daqueles de crente, vá lá. Eita glória! O Senhor entrou com eles na fornalha para dizer a eles: filhos, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês, ainda que seja no meio do fogo, eu não vou abandonar vocês. Há uma promessa, há um propósito que o Senhor haverá de preservar na sua vida. Por isso, não desista do que o Senhor tem para você, não desista do seu chamado, não desista da sua fé, não desista do seu ministério, não desista de nada daquilo que Deus te colocou nas mãos. Há um selo na tua vida chamado Espírito Santo. Há algo em você, querido, que só Deus viu. Há algo na sua vida que Deus enxergou e que te tornou precioso para Ele, ao ponto de entregar Jesus para morrer por você. Eu não sei o que é, mas Deus viu. E é por isso que Ele não vai desistir de você. E é por isso que nessa noite eu te digo: não desista dele. Permaneça. Vamos ficar em pé. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Vai orando aí, amado. Vai colocando a tua vida diante de Deus agora. Eu recaio em tua graça. É tempo de nos dobrarmos diante do Senhor, querido. É tempo de nos dobrarmos diante do Senhor, amados. Eu recaio em tua graça. E se eu passar? E se eu passar? Passar pelo vale. Aleluia, Jesus. Todo em teu amor. Tu és aquele que nos guarda, Senhor. Tu és aquele que está conosco em todo tempo, Senhor. Diz isso para o Senhor nessa noite. Descansa nos braços de Jesus, amado. É o meu descanso. Tu és Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor que fala conosco. Louvado seja o nome do Senhor que anima o nosso coração. Querido, qual é a tua luta? Por que será que Deus te trouxe nessa noite aqui para você ouvir essa palavra, hein, amado? Por que será que Deus fez com que você clicasse nessa tela e ouvisse esta mensagem nessa noite? Você que está aí em casa ouvindo essa palavra. Aleluia, Jesus. Deus conhece você. E só Deus sabe a luta que você está passando, irmão. Seja na sua casa, seja aí dentro de você mesmo. As angústias, as respostas que você busca e não consegue encontrar. Oh Deus.
Nós na tua presença, Senhor, colocamos o nosso coração. Ora comigo, irmão, ora comigo. Nós colocamos, ó Deus, a nossa vida nas tuas mãos agora, Senhor, para dizer, ó Deus, que nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte, que nós não podemos, mas o Senhor pode todas as coisas, que nós somos limitados, mas o Senhor é o Deus do impossível. Nessa noite, Senhor, aqui neste lugar, nós apresentamos, ó Deus, a nossa luta, a nossa dificuldade, Senhor Deus, a nossa limitação, a nossa provação, a nossa tentação, Senhor, para pedir a Deus, tenha misericórdia de nós. Nós declaramos, Senhor, que não é a nossa fé que é forte, é o nosso Deus que é poderoso. Deus, a nossa fé é muito fraca, Senhor, porque hoje eu creio, Senhor Deus, e na primeira dificuldade eu penso em abandonar tudo, Senhor. Mas Deus, obrigado, porque muitas vezes é na fornalha que nós somos forjados, é no deserto que nós somos tratados e preparados, ó Deus, para viver o melhor que o Senhor tem para nós. Nessa noite nós só pedimos, não nos deixa desistir, Senhor. Aleluia. Não nos deixa desistir, Senhor. Meu irmão, a melhor coisa que você pode fazer nessa noite é como uma criança que se lança nos braços de seu pai, na certeza de que ele não há de cair, porque o Senhor é fiel. Querido, nessa noite eu quero dizer para você, se lance nos braços do papai. Ele não vai deixar você cair. Ele vai trazer o afago que você precisa, o abraço carinhoso que você necessita, o abraço que você muitas vezes procura em outros braços. O Senhor quer te abraçar nessa noite. E o Senhor quer te chamar, não de servo simplesmente, mas Deus nessa noite quer te chamar de filho, te cuidar como o pai cuida de um filho. Confia no Senhor, amado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Você tem algo para entregar diante de Deus nessa noite, amado? Um medo, uma angústia, uma tristeza, uma luta, um negócio que precisa acontecer esta semana? Faz isso, entrega diante do Senhor agora. Deus é com você. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Abre os seus lábios e cante mais uma vez. Cante mais uma vez. Abre os seus lábios. Diga isso para o Senhor nessa noite. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Receba a bênção do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que a graça de Jesus, que transforma a vida do pecador, encha o teu coração.
Que o amor do Pai que nos acha, que nos encontra nos lugares mais difíceis da vida, te abençoe com toda sorte de bênção. E o consolo, a comunhão do Espírito Santo, seja contigo, querido. Seja com a igreja de Cristo, espalhada sobre essa nação, espalhada sobre o mundo inteiro. Deus seja contigo. Que o Senhor te dê vitória, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Abençoa a vida do seu irmão aí, em nome de Jesus.